analisarmos as personalidades que são diferentes, né, de cada pessoa para uma para outra, nós percebemos que há pessoas que agem muito bem quando estão em um momento de conflito, ou digamos, são mais disciplinadas. Digamos que a disciplina faz bem a algumas pessoas. Existe um perfil de personalidade, de caráter, que a disciplina é muito boa. Enquanto que outros, quando são pressionados por algo, simplesmente travam e não conseguem exercer algo a mais. É bem verdade que nós precisamos de muita cautela ao entendermos alguns momentos da nossa vida onde a sabedoria será um diferencial. Se nós iremos nos deter e sermos destruídos por aquela situação, por aquela circunstância, ou contando com a ajuda de Deus, nós passaremos por aquela provação, aquela tentação e alcançaremos vitória. Querido, se existe algo, eu quero classificar como uma epidemia, chama-se ansiedade. A ansiedade está todos os dias da nossa existência, à porta do nosso coração, das nossas emoções, do nosso ministério, do nosso serviço, dos nossos relacionamentos. E o que me causa mais preocupação não é o simples fato da existência da ansiedade, mas sobretudo, quando nós tentamos conviver, ou pior, alimentamos tal ansiedade. Mas nós iremos entender à luz da palavra do Senhor os meios necessários para vencermos a ansiedade. E eu coloquei aqui algumas definições para que juntos pudéssemos ler e entender o que Deus tem a nos ensinar. Então, eu tentei classificar a ansiedade como um pontapé inicial desse momento, dessa mensagem, da seguinte maneira: a ansiedade é um sentimento totalmente improdutivo e agravante. Cada dia vai se agravando mais e mais. Pensa como um tumor na nossa vida, como um câncer, que se não for de forma radical retirado do nosso corpo, vai comprometendo tudo. Emoções, vai comprometendo o coração, vai comprometendo o que nós queremos viver, a nossa vida do porvir, seja tudo aquilo que venha nos envolver como pessoa. Pois tem a capacidade de nos causar efeitos danosos, provoca conflitos profundos e evidencia a escassez da paz. Tentar conviver com ansiedade é esperar para que mais dias ou menos dias você venha a ser destruído completamente. Mas Jesus foi muito sábio ao falar sobre a ansiedade. E eu quero agora lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, um evangelho que compõe o primeiro livro dos evangelhos, primeiro livro também do Novo Testamento, e nós iremos ler juntos como vencer dia após dia esse pecado, esse mal destruidor chamado ansiedade. Do capítulo 6 do livro de Mateus, nós iremos nos deter, do versículo 25 ao verso 34. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quanta clareza! Que mensagem direta aos nossos corações. Daria-me por satisfeito se terminássemos aqui. Amém? Você também? Você teve dificuldade de compreender essas palavras? Então leia comigo aqui. Costumamos analisar o primeiro ponto introdutório. Costumamos analisar a ansiedade como mal contemporâneo. Mas, na verdade, esse mal já era condenado por Jesus há mais de 2000 anos atrás. Queridos, tratar de ansiedade não é pensarmos em um mal contemporâneo. Não é decorrente da nossa década, das últimas 3 décadas, não. Desde o início do século. E eu acredito também, antes de Jesus, provavelmente, com certeza, deveria existir muita ansiedade, ou de fato existia. Sara foi ansiosa, quando não soube aguardar que Deus iria, através dela e de Abraão, tornar uma descendência. Jesus começa a falar contra a ansiedade, e cabe-nos aqui um esclarecimento. Eu não trago para vocês uma palavra de alguém que escreve em um blog muito conhecido no mundo. Não é um blogueiro que falou. Não é um colunista social. É alguém de pura credibilidade que nos fala que nós precisamos viver sem ansiedade. É um pecado que precisa ser vencido dia após dia. Mas vamos caminhar. Ponto 2 da introdução. A preocupação e a desnorteadora angústia dos homens e das mulheres acontecem como reflexo da ansiedade, que é ocasionada pela falta de fé. Não existe nada pior do que convivermos com angústia, pois a ansiedade, ela traz um prato cheio angustiante, da pura angústia que envolve o nosso coração. Quanto mais angustiados, mais ansiosos estaremos. Com daqui a uma hora, com o nosso amanhã, com a nossa semana por vir, então existe todo um poder destruidor na ansiedade, porque ela causa a homens e mulheres uma angústia que evidencia uma quase que escassez de fé. A ansiedade traz uma inquietação profunda e inconscientemente nos tira, dia após dia, dos propósitos pelos quais Deus nos criou. Entendam bem, Deus é um exímio indicador de placas, eu posso falar dessa forma. As direções dele são relevantes, são pertinentes, nos levam a caminhos que valem a pena, até porque a sua vontade é classificada pelo apóstolo Paulo como boa, perfeita e agradável. Ela é inquestionável, é a vontade dele que é boa, amém? É maravilhosa sobre a nossa vida. Mas entenda uma placa, onde Deus nos sinaliza, uma placa que dá para ver a quilômetros. A quilômetros a gente consegue identificar, e a rota está para lá, ó. Aquela placa grande, pense aí, ou ela pisca, ou ela fica se movimentando, mas sempre para aquele lado. Quando somos ansiosos, nós vamos para o lugar contrário da vontade de Deus. Você está ansioso, você está indo contra a vontade do Senhor. Que gravidade há na ansiedade, mas vamos continuar. Tentar conviver com ansiedade é aceitar abalos profundos na nossa vida física e espiritual. O mal é tão grande que a ansiedade provoca, que ela tira o nosso sono. A gente passa uma noite só pensando, alimentando a cabeça, sabe? Eita, se não acontecer isso, e se acontecer aquilo, e aí não dorme direito. No outro dia, não trabalha legal, está com enxaqueca, abalo físico. Vou dizer mais, uma somatização da ansiedade. Tem pessoas que chegam até a ter refluxo, vômito, dores na coluna, calombos. Tem gente que tem, né? Escatombos nas costas. Tudo isso devido à ansiedade. Como não fosse o bastante, a dor que ela causa no nosso corpo físico, ela é destruidora na nossa vida espiritual também. Ela nos faz termos um coração angustiado, faz com que a gente alimente a mágoa. Gente, é um grande mal, é um pecado. Em nome de Jesus, entenda como a lição inicial: ansiedade é pecado, amém, igreja? Hoje é dia de se libertar dessa ansiedade, amém? Que é pecado, é destruidora. Além do mais,
mediante a improdutividade da ansiedade, a melhor coisa a ser feita é trocá-la por uma confiança e dependência profunda em Deus. Nós poderemos sim vencer a ansiedade, porque senão Jesus estaria aqui sem credibilidade nas suas palavras. E de forma nenhuma Jesus iria nos lançar um padrão de vida a ser vivido, é óbvio, se não fosse possível para mim e para você. Então, queridos, nós iremos agora entender como podemos vencer a ansiedade. Vencendo a ansiedade, ponto 1, preencha comigo. Eu quero interagir com vocês, eu quero construir juntos essa mensagem. Vamos lá. Ponto 1, pega uma caneta aí, você vai preencher no seu bússola e vai guardar para ler durante a semana, durante a sua vida toda. Vamos fazer esse compromisso. Ponto 1, não conceda justificativas, é a primeira palavra, referente ao primeiro espaço, para andar ansioso. Você vai colocar as duas palavras, no primeiro espaço, justificativas, e no segundo espaço, ansioso. Irei mais uma vez falar a frase toda. Leia junto comigo, 1, 2 e meio já. Não conceda justificativas para andar ansioso. Jesus começa aqui no versículo 25, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Vejamos bem, necessidades para a existência, Jesus coloca aqui, o comer, é uma necessidade física, beber também, se vestir também, como uma forma de se agasalhar, como uma forma de não estar... A gente não pode andar pela rua sem roupa, você sabe disso. Senão, eu acho que é até preso, eu tenho quase certeza que sim. Sabe? Então, mas Jesus começa a colocar aquilo que nós precisamos na nossa vida. Ele disse, olha, não se preocupe com a comida de vocês, com a bebida que vocês irão beber para ficarem hidratados. Não se preocupem com a roupa, não se preocupem com o que vão comprar, com o que vão ser. Então ele é claro aqui, não dê justificativa à sua ansiedade. Você tem dado justificativa à sua ansiedade? Pois eu quero lhe dizer que você está construindo ruínas para você. Você está armando covas a fim de qualquer deslize você cair e ser machucado ou ser destruído até. Então vamos entender, a ansiedade é um pecado e não característica de personalidade. Queridos, em nome de Jesus, a ansiedade é sinônimo de pecado e não de personalidade. Porque há quem diga, não, eu sou ansioso porque eu já nasci ansioso. Eu sou ansioso porque meu pai é ansioso, minha mãe é ansiosa. Não, mas não pode ser assim. Não é característica de personalidade, é pecado. Então, minha dica para você, não viva agoniado não. Eita, eu acho que vai ter gente que não é da Paraíba nem do Nordeste que não sabe o que eu estou falando aqui, né? Quem não sabe o que é agoniado? Uau, como nós temos só nordestino. Vamos aplaudir os nordestinos desse auditório aqui. Alguém levantou na galeria, não sabe o que é agoniado? Mas eu vou falar, de repente alguém em casa que não sabe. É o quê? É viver estressado, né? Me ajudem. Agoniado, eu sei o que é agoniado, mas não sei outras palavras como agoniado, sabe? Só vem na minha cabeça agoniado. Aperreado, eita, esse aí foi bom. É de Patos? Aperreado. Quem é de Recife aqui? Também é bem engraçado o sotaque de Recife. Beleza, meu irmão, não quero lhe expor não. Deus te abençoe. Então assim, sabe? Então é aperreado, tudo mais. Então a gente não pode viver agoniado. E gente, essa semana eu escutei um poema. Eu posso ler para vocês? Eu escutei um poema cantado do conhecido como poeta do sertão, Flávio José. Escutem. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a largata rasteja até o dia em que cria asa. Eita, ele entendeu o que era ansiedade, viu? Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza, eita, teu irmão que fala Jesus, está falando através do irmão Flávio José. No primeiro passo, a natureza não tem pressa, segue seu compasso, inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subir na ladeira, seja princesa ou seja lavadeira, para ir mais alto vai ter que usar. E a parte que a gente mais gosta, né? Oxalalalala. Eu quero convidar a banda para cantar no final dessa música, tá bom? Não, estou brincando, no arraial a gente toca. Gente,
Se agoniado já era nordestino, vamos agora para avexado. Não viva avexado, não. Debrei, eita que hoje eu estou, hein? Nunca me achei tão paraibano desse jeito. Sabe, pare. Não dê justificativas. Não pense que você deve alimentar essa ansiedade. Não é porque eu sou assim, não, meu irmão. Você está errado. Eu estou errado sempre que estivermos ansiosos. Não existe justificativa. Jesus aqui coloca tudo aquilo que nós necessitamos e disse, é um imperativo, é uma ordem, não estejam ansiosos, amém? O que é que te deixa agoniado hoje? O que te deixa aperreado? Confie no Senhor. Jesus não quer dar motivo nenhum para que algo venha perturbar a nossa paz e que revela uma escassez de fé. Mas vamos continuar no Salmo 125. O salmista falou, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vejamos bem, Davi foi classificado como um homem segundo o coração de Deus. Tamanha obediência, temor ao Senhor, cometeu os seus erros, é bem verdade, mas como gestor, digamos que ele teve um reinado admirável. E, assim como todo gestor, ele tinha os seus oponentes, ele tinha os seus inimigos. E Deus fez o seguinte, eu vou construir uma muralha chamada Monte de Sião e vou colocar Davi ali dentro, junto com o seu exército, com o seu povo. Olha o que acontecia. O pessoal começava a ouvir, eita, está vindo o inimigo, está vindo os inimigos vão querer pegar o nosso reinado. Aí chegava para Davi, rei Davi, está vindo inimigos aí, rei Davi, o que nós faremos? E ele disse, calma, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, são como aquela muralha que Deus faz, sabe? Que não se abala, mas a duração é eterna. Eu queria ouvir uns 30 amém, uns 70 entra agora, e uns 300 eu recebo. Queridos, tem que ser como as muralhas. Sabe, tem que lembrar de Sião, peraí, os montes de Sião, que não se abalam, pode vir flecha com fogo, pode vir o que for, mas eu estou aqui com o meu Senhor. Amém? Não dê lugar à ansiedade, pelo contrário, descanse no Senhor. Vamos descansar, porque é isso que o nosso Deus nos ensina. Mas indo adiante, ele fala aqui, o ponto 3, subponto 3 do ponto 1, não conceda justificativas para andar ansioso. Nós vemos que combater a ansiedade, guarde isso no coração, não indica deixar de planejar, mas entender que os nossos planos devem ser executados dia após dia. Lutar contra a ansiedade não é deixar de planejar, nós necessitamos planejar. Você precisa planejar, eu preciso planejar, mas há um diferencial quando nós planejamos sem ansiedade. Quer que eu diga? Você coloca todo o seu planejamento. Agora diz, Jesus, Senhor, em nome de Jesus, executa na tua hora. Você planeja, sabe? Planeja tudo. Vida emocional, afetividade, relacionamentos, administração financeira, cursos a serem feitos, decisões a serem tomadas. Mas você fala, Senhor, em nome de Jesus, eu planejei, me cabe planejar, mas dá o teu aval. Tem que ser no teu tempo, Senhor. Fale isso agora, feche seus olhos, fale para o Senhor. Diga ao Senhor agora o que você tem planejado. Fale mesmo, Ele é teu Pai, Ele está te ouvindo agora. Diga o que você quer, o que você deseja, meu irmão. Seja sincero com Deus. Mas se você quer ter êxito nisso que você deseja, fale, Senhor, tem que ser no teu tempo. Tem que ser do teu jeito. E tem que ser da tua maneira. Há poder no sangue de Jesus. Amém, igreja? Nós precisamos crer nesse Deus, então vamos planejar. Mas não seremos consumidos pela ansiedade. Com o Senhor, não tem essa conversa. Como é que a gente fala? Não sei o que, demora, mas não falha. Né? Não é assim com o Senhor. Nem demora, nem falha. Amém? Nem demora, nem falha. E nós iremos continuar. Mas aí, se nós entendermos que não podemos conceder justificativa para andar ansioso, nós vemos no ponto 2, que você vai preencher mais uma vez comigo, de forma que guarde no coração a seguinte verdade. Entenda, meu irmão,
minha querida irmã, que a ansiedade, coloque no primeiro espaço. Ponto 2. Entenda que a ansiedade provoca uma insatisfação profunda. Primeiro espaço, ansiedade, e depois insatisfação profunda. Vou ler novamente. Entenda que a ansiedade provoca uma insatisfação profunda. Vamos agora nos deter ao versículo 26 e 27, que fala: observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja sua vida? Insatisfação profunda. Uma das coisas que abala o meu coração, e eu fico triste quando percebo que algumas vezes já agi dessa forma, é quando nós somos ingratos com os outros. Não é verdade? A ingratidão não machuca. Você faz algo por alguém, aquela pessoa é ingrata com você. Você faz 99%, não fez um, aquele 99% é esquecido, é aniquilado. Isso machuca o nosso coração, pois, queridos, em meio à revelação bíblica, nas palavras relevantes de Jesus, a ansiedade revela a Deus o quanto nós somos ingratos e insatisfeitos. E ele fala aqui mais, ele começa a citar o exemplo, que nós precisamos observar as aves do céu. Eu estava lendo aqui e eu me deparei com algo interessante, que o processo evolucionário que muitos acreditam, né, que o homem veio do macaco, de fato não é correto, pois Jesus deixou claro aqui que nós somos mais importantes do que os animais. Amém? Nós somos mais importantes que os animais. Agora eu quero perguntar a você, alguém viu um passarinho aqui com carteira assinada? Alguém de Recife já viu um passarinho com carteira assinada? Também não, Deus te abençoe, irmão. Você já viu um passarinho tendo que contratar um lugar para guardar a comida, sim ou não? Queridos, se Deus, com todo o seu poder, sustenta a criação, quanto mais eu e você, que somos considerados como a riqueza dessa criação. Nós precisamos entender que a ansiedade é a insatisfação de não entender a fidelidade do Senhor, que nos chamou e logo se compromete por toda a nossa vida aqui na terra, até o nosso encontro com Cristo. Você tem dono, meu irmão. Você tem dono, eu tenho um dono, nós temos um Deus, nós temos um Pai. E se porventura não tenhamos aquilo que desejamos num determinado momento que nós queremos, mesmo assim, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Quando foi a última vez que você disse: Deus, obrigado porque o Senhor está me disciplinando? O pai disciplina aquele que ama, o filho que ama. Quando foi a última vez que você disse: Senhor, muito obrigado, Pai, porque eu passei por uma tribulação tão grande, mas eu estou aqui? Quando foi a última vez que você disse: Senhor, aquele determinado momento da minha vida, eu sofri tanto, mas eu estou aqui contigo, Senhor, para contar a história, sendo cuidado pelo Senhor, sendo curado pelo Senhor até hoje. A ansiedade causa uma insatisfação profunda, tira a nossa paz. E eu quero falar aqui que eu tenho convivido com pessoas que estão sofrendo a dor do luto, que é uma dor que não dá para explicar, só aqueles que passam. E o pior caminho, quando nós estamos de luto, para percorrermos, é o questionamento: Senhor, por que tu tiraste isso de mim, Pai? Senhor, será que eu vou me encontrar com Ele no céu? Senhor, o Senhor podia, o que foi que eu errei? Será que foi falta de atenção minha? Será que foi algum pecado? Pura ansiedade. E o Espírito Santo me conduz a falar aqui: mesmo na dor, Deus é Deus. Mesmo no luto, Deus é Deus. Mesmo no sofrimento, Deus é Deus. Amém, igreja? Então, em nome de Jesus, não há razões para andarmos insatisfeitos. Pelo contrário,
vamos ter um coração grato, porque é esse coração que agrada ao Senhor. Quanto mais ansiosos estivermos, mais ingratos seremos, porque a insatisfação leva-nos a tomarmos decisões precipitadas e erradas. O pastor Sérgio tão bem nos ensina acerca do consumismo. Pessoas presas no consumismo, pessoas com seu nome sujo, dando um mau exemplo, porque cristão deve ser um bom administrador dos seus recursos. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Mas muitas vezes nós somos a consequência de decisões precipitadas. Ansiosos. Se nós somos gratos ao Senhor que nos deu vida e que nos garante o que Ele tem na hora certa e fala: Senhor, obrigado, porque todas as áreas o Senhor tem cuidado da minha vida. Então eu vou aguardar pela área emocional também que o Senhor vai cuidar. Tu tens cuidado da minha área, das áreas da minha vida como completa. Então eu vou aguardar também a hora certa, para poder abençoar mais vidas, poder para adquirir aquilo que eu quero, ter uma vida mais confortável financeiramente. Queridos, nós precisamos ter um coração grato, amém, igreja? Coração grato. Quanto mais ansiosos, nós iremos apenas olhar aquilo que nós cobiçamos, que nós queremos, que muitas vezes é resultado de uma escolha precipitada. E quando os prejuízos vêm, nós temos que arcar com as consequências. Você quer ouvir um conselho? Você quer receber um conselho? Você está ansioso? Eu vou dar um conselho. Vá ver os passarinhos. A Bica é um lugar excelente para ver passarinho, gente. O Parque Arruda Câmara, vocês nunca foram lá não? R$2 a entrada, eu acho que é o parque mais barato do Brasil. Olha eu fazendo propaganda aqui. Vá ver os passarinhos. Lá tem tudo que é passarinho, tem gavião. Tem passarinho que só tem aquela espécie poucas no Brasil. Agora, quando você olhar para o passarinho, diga: Senhor, me perdoa. Porque se o Senhor cuida tão bem do passarinho, o que falar de mim? O que pensar de mim? Amém, igreja? Está entendendo? O ato de contemplação é você olhar e perceber que você tem um Deus sobre a sua vida, que a criação tem um Deus sobre a vida dela. E nós iremos ter as nossas necessidades supridas, sim, de fato. Mas nós precisamos avaliar as nossas intenções. Vamos andar agora no ponto 3. Se vimos que não podemos conceder justificativas para andar ansiosos, depois em seguida, nós entendemos que a ansiedade provoca uma insatisfação profunda. E no ponto 3, preencha comigo a melhor arma. A melhor arma para vencer a ansiedade é a obediência. Duas palavras, arma e obediência, que juntas compõem essa frase. A melhor arma para vencer a ansiedade é a obediência. Vamos ler comigo o versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Jesus começa a falar aqui sobre os lírios do campo. E ele começa a falar dos lírios, e logo em seguida, ele cita o exemplo de Salomão. E como ele bem falou, a vida útil do lírio do campo é muito pequena, é curta, de um dia para o outro talvez. Mas mesmo assim, Deus se compromete com aquela vida tão curta. O que isso nos ensina? Que não importa quantos anos vivermos aqui na terra, Deus vai se responsabilizar por cada dia nosso. Amém, queridos? Nós não estamos jogados no mundo. Pelo contrário, é um Deus sobre as nossas vidas. Mas é necessário entendermos que exercemos a fé quando obedecemos a Deus, independente das circunstâncias e resultados. E o cúmulo da ansiedade tem levado pessoas a consultar feiticeiros ou buscar adivinhações. Tive assim o choque quando eu conversar com uma pessoa, uma cristã me disse que no desespero, até em mesa branca estava indo. Minha irmã, faz quanto tempo você teve um encontro com Jesus? Há 15 anos atrás. Não, mas porque a luta está muito grande, queridos, em nome de Jesus. Sabe por que Saul foi morto?
porque desobedeceu ao Senhor, foi consultar uma feiticeira para saber o que seria do futuro dele. Nós precisamos nos apegar em Deus, sabe? Porque não vai ser as circunstâncias que vão nos paralisar, não. Perceba que provavelmente era verão na Palestina e por isso não era possível encontrar lírios no campo, mas sim uma terra quente e seca, como existe no sertão nordestino. Entenda bem, vamos ilustrar aqui melhor. Jesus chegou para uma multidão, ele estava com os seus apóstolos, com os primeiros discípulos e com os seguidores, sobe até um monte, começa a falar as bem-aventuranças, e aí depois trata de vários assuntos até chegar aqui na ansiedade. E era verão na Palestina, provavelmente, marcado por dias quentes e noites frias. Então, que semelhança nós podemos ter do verão na Palestina? O sertão paraibano, o sertão nordestino. Vamos tentar agora visualizar terra, barro, terra meio amarelada, rachada, sem quase nenhuma vegetação, a não ser a exclusiva que pode estar naquele habitat, cacto e outras. Mais adiante, o esqueleto de uma vaca, né, bem típico do sertão. Atrás, no horizonte, o céu azul, sem nuvem. Imagina se alguém leva você para aquele lugar e diz: contemple as margaridas, as violetas, contemple as rosas que estão nesse lugar. O que você iria achar? Pois com Jesus, nós podemos até estar enfrentando desertos, mas a gente consegue visualizar os mananciais. Amém, igreja? Desde que estejamos obedecendo ao Senhor. Porque o que não está na obediência está em miragem, é mentira. Mas aquilo que nos leva a obedecermos ao Senhor, e a melhor arma para vencer a ansiedade é a obediência ao Senhor, deve nos levar a olhar além. Quais dificuldades você enfrenta hoje? Não seja ansioso, não dê justificativa. Quais áreas da sua vida você precisa ver uma reconstrução? Pois essa reconstrução acontecerá se for da vontade de Deus. Amém, igreja? Se for da vontade do Senhor, de fato acontecerá. E eu me apego muito a esse versículo do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, onde Jesus fala: aqueles que me amam obedecerão os meus mandamentos. O amor para com Deus deve ser evidenciado através da nossa obediência. Não dá lugar ao medo, porque no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Eu preciso falar algo aqui que a teologia neopentecostal da prosperidade não vai concordar comigo, mas eu preciso dar ênfase ao que a Bíblia fala. Os obedientes choram. Amém? Quem concorda comigo diz amém. Os obedientes sofrem. Amém? Mas aí que está. O choro dos obedientes tem dia certo para acabar. E está perto. Amém, igreja? Está perto. Mas o choro dos teimosos é prolongado dia por dia. Certa vez eu recebi a ligação de uma mãe, que desesperada com seu filho adolescente, que enfrentava uma crise de abstinência de drogas. Eu nunca tinha visto nada igual na minha vida. Fui pensando que o adolescente estava chorando, e de fato ele estava, mas me surpreendeu ver um adolescente dentro de um quarto, trancado, pois assim pediu a mãe, chorando, gritando. Queridos, ele tentava escalar a parede, caía no chão, rolava. E você sabe que a abstinência nada mais é do que uma necessidade orgânica, que está sentindo falta do crack, da droga, né? E naquele instante eu disse: meu Deus, se eu pudesse transmitir essa imagem nas redes sociais, para que ninguém pudesse se envolver com drogas. Mas o que mais alegrava meu coração é que aquele choro era também uma declaração verbal: Senhor, eu te encontrei, eu não vou cair nas drogas de novo, Senhor, eu estou sofrendo, mas tu estás comigo. E eu via naquele instante um obediente chorando. Amém, igreja? Eu acho isso maravilhoso. Um obediente chorando. Mas para a honra e glória do Senhor, a abstinência passou. E hoje Ele dá glória, porque há poder no sangue de Jesus. Meu irmão, você está chorando hoje por obedecer. Começa a sorrir.
Agora você está chorando por desobedecer, compre lenço com força. Compre lenço com força. Ou mude hoje mesmo e comece a obedecer a Deus. Amém, igreja? Obediente sofre. Pegar a cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus é sofrimento. Mas é um sofrimento com hora marcada para terminar. E é um sofrimento que não pode ser negociado. Pois negociar o céu com a terra não é possível. O céu para os herdeiros do Senhor era algo inegociável. Amém? Não importa quanto tempo, gente, estejamos aqui, é uma pátria celestial nos esperar. Então, obedientes, vamos chorar. Amém, igreja? Vamos chorar. Porque esse choro tem hora certa para acabar. O choro dos obedientes tem dia certo para acabar, mas o choro dos teimosos vai se prolongando cada vez mais e mais. Ponto 4. Invista tempo, recursos. Aí você preenche no seu bolso, ó. Empenho e energia em tudo aquilo que é justo aos olhos de Deus. Invista tempo, recursos, empenho e energia em tudo aquilo que é justo aos olhos de Deus. Por quê? Tudo que não tem aprovação e a bênção de Deus é perda de tempo. E pode nos causar, com certeza nos causará, grandes prejuízos. Meu irmão, você queria ter uma vida mais confortável? Você anda de ônibus hoje, queria andar de carro para poder ter mais tempo com a sua família? Procure os meios justos aos olhos de Deus para adquirir o seu carro. Amém, igreja? Você queria, isso não há mal nenhum, parar, sair do aluguel, comprar a sua casa, amém. Procure os meios justos aos olhos de Deus para fazer isso. Você quer adquirir uma roupa? Eu estou citando exemplos aqui, mas pode ser uma variedade gigantesca. Procure meios justos aos olhos de Deus para você potencializar o quê? O seu tempo, o seu recurso, o seu empenho e a sua energia, porque senão, aquilo que não é bênção para a nossa vida, torna-se maldição. Maldição. E Deus coloca-nos uma escala muito importante de ser vivida. Em primeiro lugar, Ele. É Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, a família. Depois de Deus tem que vir a família. Você tem que amar a sua família. Você tem que investir tempo na sua família. Tem que investir diálogo. Depois disso, você vai começar a pedir a Deus um equilíbrio entre trabalho e ministério. Porque você não pode viver só para trabalhar e estar no ministério e esquecer o ministério. Como também você não pode viver só para serviço, senão você vai passar fome, meu irmão. Porque se na dinâmica das comunidades for dar um salário mínimo para que pessoas passem o dia aqui, vai falir as igrejas. Mas nós precisamos entender o equilíbrio disso. O que tem atrapalhado hoje, destruir as famílias, é o desejo de ter, e a família ficar em segundo lugar. Deus, amém? Família, amém? Aí você vai conciliar trabalho e serviço com a igreja. Trabalha durante a semana, final de semana ou à noite, pode servir ao Senhor. Está trabalhando no final de semana, então vou ver como é que está a minha escala aqui, para ver se eu saio com os anjos da noite na sexta-noite. Já que no sábado, eu estou de folga, posso dormir um pouco mais. Nós precisamos começar a controlar isso, porque nós somos responsáveis por nossas escolhas. Nós não precisamos e não devemos correr atrás de bênçãos, gente. Pois as bênçãos alcançam os obedientes. Deus só quer a nossa obediência, seja chorando ou não. Até porque obedientes choram, amém, igreja? Obedientes sofrem. Obedientes começam a padecer, mas Deus vai lá e levanta, e ergue, e abençoa. Essa parte é linda, eu amo. Ele a abençoa. No relacionamento com Deus é necessário estabelecer prioridades. Então hoje é o momento de rever as nossas motivações e fazer uma avaliação de si mesmo. Você tem buscado ansiedade? Você tem alimentado a ansiedade? Com a ajuda de Deus, você pode vencê-lo. Que Deus nos abençoe, amém?